Não acredito! Meu Deus, que saudade! Gente, Salvador tão grande, a gente vai se encontrar justamente no zoológico. O que você tá fazendo aqui? Eu tô gravando uma videoaula, gente. E você vem sempre aqui? Aham, estudo por aqui sempre. Ai, que legal! Massa, Leti, que bom. Você vai participar da minha videoaula, viu? Como assim? Vai Assim do nada. claro. E eu vou fazer o quê? Você vai fazer perguntas e eu vou lhe responder de conteúdos de biologia, super legais. Tá bom. Combinado? Combinado. Então, já. Gente, então agora a gente vai trabalhar com a questão de número 33. Oi, Leti, venha participar dessa aula com a gente, venha fazer uns comentários legais aqui, porque é interessante, né, que o pessoal que está assistindo as aulas perceba também a interação, né, que um aluno ele pode ter com o professor. E com as questões. Claro, e assim na sala de aula a gente discute isso, então eu acho que é um momento legal para os alunos perceberem que na hora que eles estiverem estudando, todos os questionamentos eles são pertinentes, são válidos. Ó, essa questão é uma questão interessante, ela fala de reino monera e vai falar da ação, né, dos antibióticos sobre os moneras. Lembrando, gente, que para combater bactérias, a gente usa antibiótico. Agora, para prevenir doenças bacterianas, a gente usa a vacina. Ao contrário dos vírus, que você só tem métodos preventivos, na grande maioria, que são as vacinas. Então, essa questão ela vai trabalhar exatamente a ação do antibiótico nos moneiras. A bula da terramicina oftálmica informa que a oxitetraciclina, que é um antibiótico, né, da família dos tetraciclinas, é proveniente do metabolismo do Streptomyces rimosus. Esse fármaco, né, que é o antibiótico, é primariamente bacteriostático, ou seja, ele exerce sua ação antimicrobiana durante a síntese proteica. Amores, essa é a grande informação da questão, síntese proteica, comprometendo seu metabolismo e, consequentemente, a divisão, sendo ativa contra uma ampla variedade de organismos gram-negativos e gram-positivos. Lembrando que quando ele usa gram-negativo e gram-positivo, ele está fazendo referência à cápsula bacteriana, ou seja, ele age tanto sobre bactérias que têm cápsula quanto sobre bactérias que não têm cápsula. A redução da proliferação da Streptomyces rimosus pela ação do fármaco ocorre. Aí repare, a afirmativa 1 já está correta. Ela fala inibição do processo de tradução a nível dos ribossomos bacterianos. Leti, onde é que você acha que nessa questão estava a grande dica para você marcar ela como correta? A tradução, porque a tradução é a própria síntese proteica. Aí no texto ele falava que o remédio agia sobre a síntese proteica das bactérias. Das bactérias. Se tradução... Então, se tradução é síntese proteica, automaticamente a bactéria ela não vai se proliferar por conta disso aí. Certo, galera? Agora, a afirmativa 2, comprometimento da expressão do material genético microbiano que se combina com o princípio ativo dessa droga. Não há, na realidade, gente, interação entre o material genético microbiano, não é essa a ação do antibiótico, ele não vai interagir, ele simplesmente vai impedir que lá no final, no momento em que o ribossomo recebe o gene, ocorra a síntese proteica e a consequente tradução. Então tá erradíssima. Agora ele tem aqui na 3, impedindo a produção de gametas exigidos no processo de conjugação entre duas ou mais bactérias. E aí, Letícia, onde é que está o erro, o grande erro dessa questão? Gametas em produção de bactérias, as bactérias não usam gametas na reprodução, né? Nesse caso elas fazem conjugação, que é só a troca de material genético. Aí cria-se um pile, né, gente, que é uma ponte protoplasmática, e esses seres automaticamente ganham material genético. Gameta não existe no reino monera. É assim, uma pegadona. Se você errar aí, gente, tá mal. E sempre tem isso em questão, né? Sempre tem. E você lembra quais são as outras duas reproduções sexuadas da bactéria? Sexuada? Sim. A sexuada eu sei que é cissiparidade. Isso. Aí a sexuada é conjugação, transdução e transformação. Pronto. Lembrou de tudo. Vamos lá. Aí a afirmativa 4, que também está errada. Vamos ver onde é que está o erro, né? Desestruturação do retículo endoplasmático rugoso, organela onde ocorre a síntese proteica da bactéria. Não. A síntese proteica só ocorre nos ribossomos em qualquer ser, né? E a bactéria ela não tem retículo endoplasmático. Que ribossomos são os dela? Livres. Ribossomos livres no citoplasma. Então um erro aí também grandão. E a última afirmativa fala desnaturação das proteínas da membrana plasmática. Amor, se eu estou falando lá da síntese proteica,
A desnaturação, ela já seria um processo que ocorreria depois. A proteína já teria sido sintetizada e depois é que ocorreria uma desnaturação, e não é essa. A história aí é você impedir que ela seja sintetizada. Se ela nem for sintetizada, não tem nem como ter não tem como ser desnaturada, certo? Então é isso, amores. A questão 33, a afirmativa correta é a afirmativa 1. Agora vamos para a questão de número 37. Não, 37 não, questão 38, que tem um texto aqui enorme, né, muito interessante, e é uma questão de ecologia. Essa questão a gente vai trabalhar níveis tróficos, vai trabalhar a lelobiose, vai trabalhar a importância dos autótrofos, do segundo nível trófico, que são os herbívoros, enfim, ela vai trabalhar cadeia e teia. Magras e com parasitas, cansadas por êxodos mais longos para se reproduzir e com ciclos migratórios alterados pelo aumento da temperatura das águas, as baleias, animal fundamental para o ecossistema marinho, também sofrem o impacto do aquecimento global. Em frente a Puerto López, 295 quilômetros do sudoeste de Quito, onde chegam da Antártida para ter suas crias, os rituais de acasalamento, gente, são repetidos em outras áreas costeiras. Em todos esses lugares é possível sentir o impacto, né, que o clima está provocando no ciclo reprodutivo desses animais. Com águas mais quentes, diminuem as fontes de alimentação, o que as torna menos preparadas para se reproduzir. A maior temperatura do oceano também as confunde, modificando a duração e o alcance de suas migrações. A acidificação é outro problema. O aumento do dióxido de carbono também na atmosfera afeta as baleias, porque reduz o plâncton, que é, gente, o primeiro nível trófico da cadeia e que é de quem essas bactérias se alimentam. E dão à luz apenas quando as condições para alimentar suas crias são favoráveis. Isso, gente, já está mostrando. Se você muda o pH da água, se você muda o clima, você modifica a reprodução desses seres na água. Quando falta o crio, que é um crustáceo, né, que também a bactéria se alimenta, a baleia, a procriação também diminui. E os cetáceos, né, acabam por diminuir, né, a produção de suas crias. As baleias devem ingerir várias toneladas de crio por dia para ganhar peso e então conseguir enfrentar essas travessias. O aquecimento global atinge em particular as baleias, que paradoxalmente parecem ter a chave para contê-lo, porque seus dejetos ajudam no crescimento da maioria das plantas que absorvem CO2, ou seja, a baleia defecar ali, isso vai trazer matéria-prima, né, para as plantas absorverem CO2 e crescerem ali naquela região. A grande quantidade de ferro no excremento das baleias favorece o crescimento das algas microscópicas, fundamental para o equilíbrio do ecossistema. Então, assim, é todo um ciclo de interdependência. As bactérias, as algas cianofícias servem de alimento. As baleias defecam, liberam ferro, que vão fazer parte do ciclo de obtenção de alimento deles. Então, assim, existe uma interdependência entre os produtores e as baleias, né, que já fazem parte aí do segundo ou terceiro nível trófico. Então, vamos lá para a questão. A questão 38, a afirmativa correta é a seguinte: analisando-se os aspectos ecológicos referidos no texto, é possível considerar. Então aqui diz assim: as baleias contribuem para o desenvolvimento de organismos plantônicos na lâmina da água. O que foi que a gente acabou de falar com relação aos produtores que eram beneficiados pelas baleias? Dos excrementos, né? Sim. Que eles liberavam os excrementos que tinham na composição ferro, que vão ajudar no processo de fotossíntese, né, como sais minerais. Elas vão incorporar e vão realizar fotossíntese. Então, as baleias, são fundamentais nesse ciclo. Agora, a afirmativa 2 diz que os cetáceos, que são as baleias, fazem parte do primeiro nível trófico da cadeia. Fala aí, Letícia, fala sério. Primeiro nível trófico, ela é produtor? Não, só quem é produtor são as algas, né? No caso, são as plantas que estão no primeiro nível trófico. Algas ou plantas, né, estiverem no ambiente terrestre, né? Mas nesse caso aí, as algas, provavelmente cianofíceas ou algas protistas. Então, jamais uma baleia... Que é de onde a baleia tira o alimento. E não ela vai produzir o alimento. A afirmativa 2 diz: o aumento exponencial, 3, da temperatura da água no oceano aumenta a expressão do potencial biótico das baleias. O potencial biótico nunca é alterado, né?
O C tem o seu potencial biótico e ele vai fazer com que ela aumente a população. Então, assim, você mudar condições ambientais não vai aumentar o potencial e biótico. Nem diminuir o potencial biótico. Ela tem o dela e se mantém. O que vai acontecer é que você vai ter uma maior resistência ambiental. Então, na realidade, você vai impedir o quê? O crescimento e não o potencial biótico. Porque se a resistência ambiental ela for maior, o que é que vai acontecer? Vai diminuir o crescimento, né? Maior do que o potencial biótico. Sim. E não aumentar ou diminuir esse potencial biótico. O ferro é acumulado no último nível trófico da cadeia alimentar. É no último? Não. Porque ele está no produtor. Então ele vai aumentar a partir do primeiro nível trófico. E consequentemente vai passando para os outros. As algas utilizam ferro como matéria-prima para a síntese de moléculas orgânicas para elas e para todos os outros níveis tróficos da cadeia. Gente, não, porque ela não vai sintetizar moléculas orgânicas a partir do ferro. O ferro é um nutriente que vai entrar com a seiva bruta, mas ele não vai servir de matéria-prima para a produção da glicose, porque na composição da glicose a gente não tem o ferro. Ok, Leti? Ok. Agora vamos para a última questão, que é uma questão que fala sobre doenças infectocontagiosas. Lembrando, né, gente, que viroses e bacterioses, elas são sempre constantes em provas. A gente viu há pouco uma questão falando da zika e falando das características dos artrópodos. Essa questão aqui vai envolver mais a fisiologia dos sistemas. É uma questão sobre doenças, mas que ele vai trabalhar aqui mais a fisiologia do sistema da gente, ou seja, do sistema digestório. Vamos lá, galera. Última questão da prova da UNEB de 2016. Cheio de dicas pra você. E a gente acertou todas até agora. Todas até agora. Fechamos, gabaritamos. Vai ser assim, viu? O Leti vai fechar Amém. A prova e vai passar em medicina. Amém. 500 para 1, viu? Coisa fácil. 900 esse ano. Ah, desculpe, 900, gente. Errei, ó. Foi uma diferença pequena. Bem pequenininha, só quase o dobro. Hepatites infecciosas são doenças muito antigas que cada vez mais estão se transformando em um grave problema de saúde pública no Brasil. A descoberta dessas doenças pela medicina, entretanto, é recente. Tem ocorrido apenas no século XX. As hepatites, além de serem, né, gente, provocadas por vírus, elas também são provocadas por intoxicação, que ocorre no fígado por álcool e por outras substâncias. Considerando-se o papel desempenhado pelo fígado, é correto afirmar. A afirmativa 1 diz que o fígado libera o suco gástrico que atua na digestão de proteínas em oligopeptídeos. Fala aí, Letícia. O fígado não libera, né? Quem libera é o estômago, que libera o suco gástrico. E quem é que libera? O que é que o fígado libera? A bile. A bile, gente. Então aqui ele está falando suco gástrico. A transformação está até correta, né? Falar de proteínas, né, e oligopeptídeos. Num determinado momento a proteína vira um oligopeptídeo. Só que quem produziu o suco gástrico não foi o fígado, e sim o estômago. Afirmativa 2. Nas células hepáticas, no retículo endoplasmático liso, bem desenvolvido, certinho, contribui para a desintoxicação certíssimo. O retículo endoplasmático liso tem função de desintoxicação. Aí ele termina, e secreção celular. Aí mamou, né? Melou, sujou. Por quê, Leti? Porque a secreção celular quem faz é o Golgi. O Golgi, não o retículo. O Golgi secreta, armazena e empacota. Né? Então, essa substância só vai ser secretada depois que ela for armazenada e empacotada. Então, não é o fígado que faz isso no retículo, e sim no Golgi. Afirmativa 3, que é a certa. A função hepática no sistema digestório é fundamental para a aquisição da matéria-prima imprescindível à construção das membranas biológicas. Então, o que é que tem na membrana biológica, Letícia, que veio de um componente que foi produzido a partir da bile produzida no fígado? Os lipídios, né? Porque a composição da membrana é lipoproteica. Lipoproteica. Então, e que lipídio seria esse, você lembra? Fosfolipídio. Fosfolipídio. E também, gente, na célula animal, lembrar que também tem o colesterol, né? Que é um lipídio esteroide e que é importante na formação dessa nossa membrana plasmática. Então, a correta é a número 3. A 4 diz, por ação do hormônio CCK, a bile liberada da vesícula biliar, transformando quimicamente triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol. Qual é o erro? Que ela não transforma quimicamente, no caso, ela só emulsiona. Porque ela não tem o que na sua composição? Enzimas. Enzima, gente. Bile não tem enzima. Erro gritante na questão, vocês não podem cair
em afirmativas como essa. E a última, realiza o ciclo da ornitina nas células hepáticas, tá certinho. O ciclo da ornitina é a ureogênese e ocorre realmente no fígado, em que ocorre a utilização da amônia para a formação da ureia. Certinho até aí. Lembre que você tem amônia, você tem CO2, você tem água no ciclo da ornitina para formar no final a ureia. Mas no finalzinho da questão, amores, tem um erro grave, falando que a ureia, a amônia, melhor dizendo, que é excretada preferencialmente por todos os vertebrados. Ô, gente, cada vertebrado secreta um tipo de resíduo nitrogenado. Então vamos lá, rapidinho a gente lembrar. Peixes ósseos excretam amônia. Larvas de anfíbio, amônia. Pronto, acabou. Aí a gente vai para a ureia. Peixes cartilaginosos, anfíbios adultos e mamíferos. E o ácido úrico, todos os animais ovíparos, ovo com casca. Que é menos tóxico. Que é o menos tóxico. Aí seriam aves, répteis. E qual seria o mamífero ovíparo que também liberaria ureia? Os monotrematos? Os monotrematos. Olha, nem queria isso. Eu queria só que ela falasse ornitorrinco. Ela foi lá, sabe, assim, no útero da questão e colocou a ordem dos monotrematos. Amores, essa aula da gente foi super especial. Tô aqui com Letícia, minha lindinha, aluna, ex-aluna do Colégio Santo Agostinho, que veio participar desse momento, natureza, clorofila, fotossíntese. Não tem como olhar e não pensar em tudo. Em tudo, né? Esse ambiente assim super especial para fazer uma aula super especial para vocês. Estamos apostando que você vai gabaritar a questão da UESP. Agora só vai ter que ter um candidato, o NEP. Só que vai ter só um candidato para concorrer com Letícia e ela vai derrubar. Esses 900 aí já nem existem mais. Amém. Beijo, bebês. Ó, um coraçãozinho aqui para eles, Leti. Tchau, até a próxima, Tchau. Viu?